1 Samuel, capítulo 16, uma palavra bem conhecida, do versículo 1 ao 7, que diz assim: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor, e convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. João capítulo 15, versículo 16 vai nos dizer: não foste vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi para vos dar o fim que desejais. Irmãos, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que Deus no capítulo 15 vai se lembrar dos amalequitas. Esses amalequitas do qual Moisés está no cume do outeiro. Quando as mãos de Moisés estavam erguidas, o povo prevalecia, mas quando as suas mãos baixavam, eram os seus inimigos quem prevaleciam. Deus não se esquece nada, Deus não se esquece das tuas obras, mas Deus também não esquece daqueles que te afrontam, daqueles que te perseguem. Deus não se esquece de nada, e Deus, a conta do Senhor é perfeita no céu. Deus vai falar para Samuel: Samuel, desce lá à casa de Saul e diz a Saul que eu me lembrei dos amalequitas, e diga para ele, Samuel, exterminar, acabar, não poupe nada, gado, ovelhas, não poupe o reino, não poupe idosos, crianças, matem todos. E Samuel, ele obedeceu a palavra do Senhor. Ele vai e entrega o recado a Saul, e Saul vai dizer: tudo bem, eu farei tudo conforme a palavra do Senhor. Saul vai para a guerra, Saul não matou, Saul vai poupar o melhor do gado, Saul vai poupar o rei, leva o rei Agag para dentro do acampamento. E aí Deus, como vê todas as coisas, porque eu e você não podemos enxergar, mas Deus que está do alto dos céus, que vê e enxerga todas as coisas, não se esqueceu e estava contemplando tudo. E aí Deus vai falar para Samuel: Samuel, desce, vai lá até a casa, desce, vai até Saul e diga para ele, conjecturando, por que você poupou o melhor? Por que você não fez conforme a minha ordem? Mas Saul, o coração dele estava cheio de ego. O coração de Saul nunca esteve em Deus. O coração dele sempre esteve no reinado. Ele sempre se importou mais com uma coroa do que com o próprio Deus. Então Deus vai dizer através da boca de Samuel: Samuel, Saul, por que você não obedeceu a ordem do Senhor? Ele, antes de mentir para o profeta, ele mente para o Espírito Santo de Deus e vai dizer: não, eu fiz tudo conforme a palavra do Senhor. E Deus vai dizer: mas é melhor sacrificar do que obedecer. Muitas das vezes o que falta em nós é obedecer, mas preferimos sacrificar ao invés de nos santificarmos e obedecermos a ordem do Senhor. A Bíblia é muito clara e quando vai nos dizer que ele não matou o rei, porque Samuel ouviu o mugido das ovelhas, ele ouviu porque pecado grita. Um dia ele grita, um dia ele vai aparecer. Então é melhor santificarmos
quis sacrificar. Aleluia! Glória a Deus! E esse rei Agag, que estava dentro do povoado, ainda tira um barato. No finalzinho do capítulo 15 vai dizer: ufa, conjecturando, até me passou a dor da morte. O inimigo estava dentro da casa, debochando, se andando, porque Saul não fez o que Deus pediu para ele. Só que sabe o que vai mais me chamar a atenção? Estava no reino, sentado na cadeira, mas não tinha mais a presença. Olha aí. Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. E muitos entraram aqui e falam: Senhor, mas sou eu mesmo. E o Espírito Santo de Deus está dizendo: não foi você quem me escolheu, mas fui eu, o Senhor dos Exércitos, quem te escolheu. Laís, mas eu não tenho muito. Laís, mas eu não tenho uma boa oratória. Laís, mas eu não sei como fazer. Deus não precisa dos méritos humanos para escolher, para levantar, para fazer como Ele quer. Ele escolhe, Ele se responsabiliza. Só que a única coisa que o Senhor quer da minha e da tua parte é a nossa obediência. Aleluia! E até quanto nós estamos dispostos a obedecer ao Espírito Santo de Deus. Só que Samuel agora fica com dó, entrando no capítulo 16, ele vai ficar com dó, ele vai ficar com seu coração pesado, dizendo: poxa, conjectura não poderia ser. Ele começa a ter dó de Saul, ele se lamenta, porque Deus disse que ia rasgar a túnica, a capa, o reinado de Saul, porque Saul foi a escolha do povo. Deus permitiu, então na permissividade de Deus, porque o povo não queria estar debaixo do cuidado de Deus, o povo queria ser governado, o povo queria ser conduzido por homem. Em outras palavras, o povo agora estava pagando imposto ao homem. E aí? Só que Deus vê todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Ele permite algumas situações na minha e na tua vida, mas a escolha de Deus é certeira. Deus não errou o teu endereço. Deus não errou quando te escolheu. Deus não errou quando te levantou. Deus não errou na escolha dele. Aleluia! Só que Deus vai dizer a Samuel: Samuel, desce a casa do belemita, o Jessé, e leva o azeite. E eu lá, quando você chegar na casa dele, eu direi qual é o rei, o meu rei que vai governar Israel, o meu rei que vai conduzir ao povo de volta ao meu altar, de volta à minha adoração. Vai, desce lá. Só que naquele tempo, profetas eram temidos, porque profeta não falava aquilo que queria, mas falava aquilo que o céu queria. Por isso que naquele tempo, quando os profetas chegavam, o povo temia e dizia: é de paz a sua vinda, porque sabia que o profeta sempre carregava um juízo na boca da parte de Deus. Só que a vinda de Samuel até a casa de Jessé o belemita era para ungir um rei. Porque enquanto Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai, Deus estava contemplando o cuidado dele, da forma como ele cuidava das ovelhas. Então Samuel, ele entra, ele chega na casa de Jessé o belemita. Só que ao invés dele olhar para aquilo do qual Deus estava dizendo, de vez dele estar sensível à voz de Deus, o primeiro moço de seus filhos de Jessé, ele olha e vai dizer: é esse, porque tem aparência, olha como ele é bonito, ele